É importante ter ideia que a elevação da carga brasileira ela resulta justamente do tamanho do Estado, tá? Ou de algumas situações de ordem econômica. Desde a efetivação do Plano Real, a nossa carga tributária ela vem se ampliando generosamente. Tá? Isso se deve a alguns fatores, até como a forma como o Estado usava para cobrir os déficits públicos, como sendo questões de emissão de papel moeda, que gerava inflação, entre outras coisas. Então, desde o Plano Real, a sociedade passa a custear o custo do Estado por intermédio da tributação. E o Estado, como ele vem generosamente crescendo, né, em cargos, estruturas, direitos garantidos pela Constituição cada vez mais aos cidadãos, é o que a sociedade brasileira pediu, isso requer do poder público cada vez mais eficiência arrecadatória, cada vez mais controles. Tá? Então nós chegamos, por exemplo, no ano de 2018, né, aquela nossa sensação, com uma carga tributária, segundo aqui dados do Instituto, agora não me lembro aqui, né, IBBT, né, 33,58% de carga tributária, ou seja, de fardo colocado sobre o bolso do cidadão. Naturalmente, essa carga indireta, o cidadão consome bem mais naquela lógica de tributos invisíveis. Isso leva a uma média de 153 dias do ano trabalhados e entregue ao poder público. Né? A sensação de que nós pagamos mais tributo do que deveria. Então, nós trabalhamos dos 365 dias no ano, nós trabalhamos em tese 153 dias para cumprir as nossas obrigações tributárias, né? Satisfazer os desejos. Né? E justamente isso tem um ônus tributário ao cidadão, porque não somente o quanto é exigido, e aí a atenção novamente dos empresários em relação à legislação brasileira, à dinâmica dela, as chamadas compliance, né, o nome bonito hoje da atualidade, que nada mais é do que as obrigações, né, que o cidadão tem perante o Estado. A nossa legislação, é importante entender, é complexa, sofisticada, dinâmica e versátil. Cada vez mais ela está bem direcionada. Tá? Esse ônus leva um outro nome. Né? Nós temos primeiro o ônus tributário em si, que é o quanto de dinheiro eu entrego ao poder público, e depois eu tenho um outro ônus paralelo, que é os chamados custos de conformidades, instituídos pela legislação, o fisco cada vez mais eficiente nos seus controles, né, exige dos empresários e dos cidadãos brasileiros uma enorme entrega de obrigações secundárias. Né? Então, esse compliance tributário ou fiscal é um conjunto de medidas de conformidades à tributação. Tá? Diz respeito aos dispêndios incorridos, né, pelos contribuintes no cumprimento de determinações legais, declarações disso, emissões de notas daquilo, informações disso. E para isso as empresas desprendem um grande volume de recursos justamente para ter um setor estruturado. Ela precisa, dependendo do porte dela, ou ela delega isso a terceiros, ou ela estrutura internamente um setor para poder dar conta disso. Quanto maior a organização empresarial, maior a necessidade de controle. Né? Nesses custos de conformidades deve ser levado em consideração, né, um cuidado enorme, o zelo que os empresários devem ter. Cálculo de retenção de impostos e contribuições. Cada vez mais o fisco transfere, sob forma de retenções, essas obrigações para o tomador do serviço ou para quem adquire. Tempo e recursos consumidos em atividades para preencher as declarações. Né? Quem atua nessa área aí, seja contador, sabe a dinâmica e a complexidade que é isso. Atendimentos às fiscalizações. Né? Veja a complexidade das regras que impõem 3 esferas atuantes, né? União, Estados e municípios, que atuam simultaneamente, exigindo do contribuinte atendimentos. E o contribuinte tem que prestar essas informações. E, por fim, para poder se esquivar de todo esse universo chamado planejamento tributário, pesquisas, treinamentos dos empregados. Tudo isso leva à transferência ou esvaimento de recursos, né, das empresas de uma forma geral.